Todo mundo falando da Amazônia. Amazônia, um monte de país gringo falando assim que a Amazônia está sendo destruída e que nós temos que ser os tutores para garantir que o mundo vai ter oxigênio e uns papos assim. Primeiro, por que esse interesse na Amazônia é tão grande e como que a gente faz para garantir que a Amazônia não seja uma peça política de interesses que não são nossos? Não, aí eu vou dar um kickstart aqui, o Rogério complementa aí, mas o interesse é puramente econômico. Esquece que não tem nada a ver com preservação. Porque se tivesse a ver com preservação, com o futuro, com o meio ambiente, a Alemanha não recomeçava a consumir carvão como se não houvesse amanhã, como eles começaram agora. Isso começa a bigodagem. Sim. É o papo mais vagabundo que existe no mundo, esse papo aí de preservação da Amazônia. É o papo mais vagabundo que existe. São países que acabaram com todas as florestas. Monarca, eu vou dizer uma coisa, vou falar uma coisa para o seu público. Entre 1965 e 1970, os Estados Unidos usaram nas florestas do Vietnã do Sul um desfolhante chamado Tordon 155, que ficou conhecido como agente laranja. Foi o maior crime ambiental do século. Na verdade, o maior crime ambiental da história da humanidade. Vocês que estão assistindo aí, procurem aí Babies Orange Agent. Crianças do agente laranja. Vocês vão ver crianças vietnamitas em potes de formol, porque o agente laranja, ele gera deformidades horríveis nos fetos, horríveis. Algumas dessas crianças sobreviveram. Não tem cirurgião plástico no mundo que dá jeito nas deformidades advindas do uso do agente laranja. Você tem uma base. As vítimas do agente laranja no Vietnã são piores que as vítimas de Chernobyl. É uma história de sofrimento que a mídia não gosta de contar, mas é uma história de sofrimento pavorosa. E essa mesma gente, o seu John Kerry, que era oficial da Marinha Americana, tá? Que fazia a proteção com barcos torpedeiros no rio Mekong, tá? Dessas tropas que aspergiam agente laranja, que vem aqui agora falar esse negócio. Esse cara que hoje está financiando o ONG aí, que paga de Tem gente que vai procurar. Tem gente que vai procurar ele. Olha as deformidades, pessoal. Isso aí, ó. Isso é a democracia dos Estados Unidos. Isso é o tio Sam. Isso é o tio Sam que vem aí. O maior crime ambiental da história da humanidade. Porque não para de nascer gente com essas deficiências. Não para de morrer Hiroshima gente. e Nagasaki, né? Foi muito pior, Rogério, porque isso vai ficar anos no solo. Inclusive, Sim. americanos morreram. Sim. Inclusive, americanos. Então, eu penso, essa gente que vem pagar moral para nossa Amazônia tem a dó, cara. Olha, eu concordo em gênero, número e grau. Eu diria o seguinte, que se eles pedissem para que a Amazônia brasileira, inclusive o John Kerry recebeu aí uma líder, uma pretensa líder, que parece que é até candidata a deputada. Ele ganhou medalha no Vietnã. Se eu quiser falar com o John Kerry, se eu pedir uma audiência com o John Kerry, será que ele me atende daqui 20 anos, daqui 10 anos? Eu acho difícil. Agora, ela foi atendida no dia seguinte de um evento importante, que foi a morte daquele britânico e daquele indigenista, aquela tragédia aqui na Amazônia. Ela foi atendida no dia seguinte. Né? Uma coisa assim de um nível de celeridade, o nível, até pela linguagem corporal, né? Eu sou uma pessoa muito atenta a essa questão da linguagem corporal. Ele ouvia com um nível de interesse, ou de proximidade, ou de apropriação absurdo, né? Quem que é essa menina, hein? É uma candidata a deputada, eu prefiro não citar o nome dela. Depois você me fala, então, que eu tô curioso. Foi recebida aí, atua nas ONGs, atua nessa... Conseguiu, deve ter muita amizade com ele, muito apreço, né? Porque para ser recebida assim de uma forma, uma pessoa que deve ter uma agenda importante aí. O que eu acho em relação a isso, tá? Eles não têm moral porque eles não preservaram as florestas deles. Uhum. Eles não têm moral porque eles dizem defender a agenda de minorias que, na realidade, eles acabam concorrendo com as atitudes deles para prejudicar. Porque o que existe, por exemplo, em relação à mineração na Amazônia, que tanto se fala, que tanto se propaga, que tanto se propala por aí, é o seguinte... Esse contrabando, essas, por exemplo, pedras que aparecem aí de repente em Amsterdã, que aparecem de repente em Londres, acontece isso e eles fazem sistematicamente uma campanha para que a gente não fale na regulamentação da mineração na Amazônia, porque eles dizem que querem proteger as populações indígenas.
mas o contrabando está presente. Exatamente. Eles não querem que entrem oficiais do Exército Brasileiro em áreas demarcadas, porque eles dizem que eles pleiteiam um grau de soberania que seria, inclusive, um contrassenso ao próprio cabedal jurídico brasileiro, a própria unidade da federação e ao aspecto da secessão, que é inadmissível, tá? O ex-ministro Aldo, ele disse isso em mais de uma oportunidade, que ele teve em mais de uma oportunidade, uma vez ele esteve presente, inclusive fisicamente, oficiais do Exército Brasileiro, ele era deputado, não foram autorizados a ingressar em determinadas áreas porque eram áreas indígenas. Quem estava lá dizendo para eles que eles não podiam entrar eram representantes de ONGs estrangeiras. Entendi. Tá? Então, é grana. De novo, é a mesma história que a gente estava falando em relação ao conflito da Ucrânia. É grana. Esses caras querem o ouro, o minério, o petróleo. No Rio Javari, por exemplo, na fronteira do Rio Javari, do outro lado da fronteira, ali é muito próximo, né? O Peru, depois também está próximo, relativamente próximo da Colômbia. Tem petróleo. Do lado do Brasil também tem, certamente. Então, Na Amazônia. Na Amazônia. Então, eles não querem que o Brasil administre aquela região porque eles têm interesse nas riquezas daquela região. Eles querem uma administração... 30% pelo menos da biodiversidade do mundo está lá. Uhum. Tá? E a gente já tem um problema muito sério com pirataria em relação a coisas que saíram da Amazônia e aparecem aí mundo afora. Nós temos um problema em relação a essa questão aí da lei das patentes, né, que não nos protege. Essa é uma questão que precisa ser suscitada. Uma outra questão que é muito pouco falada, que é muito pouco dita, é que o Brasil já perdeu área na Amazônia para a Grã-Bretanha na questão do Rio Pirara. Isso no final do século XIX, começo do século XX, de 1897 a 1903, os britânicos mandaram o que seriam os antecedentes das ONGs? Antropólogos, geógrafos, líderes religiosos. Eles convenceram as lideranças indígenas de que eles eram mais próximos da Grã-Bretanha do que do Brasil. E o Brasil perdeu 2/3 da área em contenda com a arbitragem do rei Vittorio Emanuele III da Itália, porque os índios se manifestaram a favor da Grã-Bretanha. Né? E porque também a Itália tinha muito interesse com a Grã-Bretanha naquele tempo. Né? Os índios são massa de manobra política aí. Pelo menos algumas lideranças. Sim. Né? Eu sou completamente favorável que se preservem os direitos, as tradições e tudo. Eu acho que tinha que fazer igual nos Estados Unidos. Pega a terra que é deles, compra, deixa todos os índios milionários, deixa eles vivendo uma vida boa e a gente usa a terra. O problema é que eles querem utilizar muitas vezes a ideia de que os índios estão sendo protegidos por uma questão de cunho humanitário, quando tudo que eles fazem é não se preocupar com nada de cunho humanitário. Lembra de Abu Ghraib, no Iraque, que torturaram, estupraram, fizeram o diabo? Veja que na Líbia hoje tem mercado de escravo, por exemplo, na cidade natal do Gaddafi, Sirte, porque conflagraram todo o país, colocaram uns contra os outros. Veja, por exemplo, o que ficou o Afeganistão. Mas qual que é o jogo com a Amazônia? Tipo, que forma que eles querem controlar mais? Porque o que você falou... Internacionalizando. Do tipo, falando agora, a Amazônia responde pelas essas leis da ONU aqui, então... É isso, Monark. Pensa no seguinte, olha, eles primeiro vão dizer que o Brasil não sabe cuidar. Uhum. No segundo momento, eles vão... demonizar a gente. Todas as É a tríade aí que o comandante Robinson bem apropria. Primeiro demonizam, depois sancionam e depois, por último, há um aspecto de ingresso eventualmente até operacional. Porque eles precisam legitimar o ingresso operacional perante a opinião pública, inclusive até do próprio Brasil e alguns setores da própria comunidade, da própria sociedade brasileira. Sim. Eu temo, tomara não aconteça, que algum governo brasileiro em algum tempo possa ser seduzido a se nós não tivermos uma consciência política disseminada, a inclusive convocar essa gente para vir para cá. O que seria um absurdo, né? O que seria, ao meu ver, um crime de lesa pátria. Chamar e dizer, olha, venham aqui nos ajudar, porque realmente a gente tem muita dificuldade para cuidar da Amazônia. Uhum. O que eles querem, não necessariamente é uma ocupação extensiva a nível físico, mas é uma apropriação dos bens. Se o Macron diz, nós precisamos discutir o status da Amazônia, então nós vamos estar discutindo o status da riqueza da Amazônia. Sim. Tá? Então, nesse sentido, porque ali é uma fonte para a indústria de matéria-prima, para a indústria de energia, para a indústria para as metalúrgicas, da indústria da mineração. Uhum. Tem muito ouro, tem muita pedra, tem muita riqueza, tem muito remédio, farmacêutica, química, petroquímica. Eu acho que não é incomparável. Por exemplo, você tem aí o Xinjiang na China, que são áreas desérticas, aí onde estão essas populações uigures,
Mas você não tem nada do que você tem na Amazônia. Você tem a Sibéria, você tem a Patagônia, mas você não tem nada parecido com a Amazônia, nem a nível de extensão territorial, nem a nível de riqueza. Então, eles estão de olho, e se a gente não conseguir disseminar, e nesse aspecto, a pré-candidatura do comandante Farinazo é importantíssima, porque o comandante Farinazo, como o precursor praticamente nesse momento, precursor, claro que muita gente já defendeu em muitos tempos, mas eu digo precursor nesse momento da discussão sobre a soberania da Amazônia, está trazendo muita gente junto. Então, eu acho que responde um pouco daquela tua pergunta. Pô, na política nós vamos mudar o quê? Se a gente conseguir mudar alguma coisa, pelo menos da consciência das pessoas, de fora para dentro, para que essas pessoas comecem, pô, cara, já ouvi em algum lugar que esse discurso de proteção ambiental da Amazônia é picaretagem, tá? Já ouvi em algum lugar, deixa eu estudar, deixa eu procurar um outro meio de informação, de apropriação. Então, acho que nesse sentido a gente precisa valorizar esse tipo de iniciativa e, na medida do que for possível, eu também espero poder contribuir com o meu espaço, com o meu canal e trabalhar para que as pessoas entendam que tudo que a grande mídia tem colocado, historicamente, é um processo de reiteração de uma acumulação na mão de muito poucos. Ah, você é comunista? Porra nenhuma, não sou comunista, tá? Só para deixar claro. Bom, o comunismo é isso, é acumulação na mão de muito poucos, né? Pô, podemos entender dessa forma também, né? Podemos, quem sabe, quer dizer, é o que eu digo, né? Tem gente que, da Globo é comunista, não sei o quê. Eu acho que não, tá? Mas nós podemos entender o seguinte. Todo mundo com interesse, na real, né? Interesse político-econômico. É a meia dúzia de sempre que consegue confundir, que consegue tumultuar. E quando eu digo a meia dúzia de sempre, é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque esse pessoal, eles têm uma indústria de desinformação muito grande. Eu não falo contra um país, eu não falo contra os Estados Unidos, eu não falo contra a Inglaterra, eu não falo contra uma religião, eu não falo contra uma... Não, eu falo contra uma meia dúzia que não está vinculada a país, que não está vinculada a religião, que não está vinculada a nada. Para eles é dinheiro, 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 dinheiro e poder. Tá? Pode crer. Eu penso dessa forma. Olha, só para encerrar, existe alguns setores das Forças Armadas que já estão preocupados com o seguinte, que o conceito europeu, o conceito euro-americano de domínio na Amazônia seria negação de uso. Então, eles não colocariam tropas aqui, mas criariam uma situação internacional de leis supranacionais aí que negariam o acesso dos brasileiros à Amazônia. Então, vão tentar isso de tudo quanto é forma. Quem atrapalhou essa gente foi o Vladimir Putin, que eu preciso lembrar uma coisa. Dia 13 de dezembro de 2021, os governos da Nigéria e da Irlanda propuseram uma lei associando mudanças, uma resolução da ONU associando mudanças climáticas à segurança internacional. Uhum. Foi aprovado por centenas de países, só que a Rússia barrou no Conselho de Segurança Nacional. Então, dia 13 de dezembro de 2021, a Rússia efetivamente salvou a pele do Brasil. Não porque ela tivesse interesse do Brasil, que ela viu o problema da Sibéria. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa mudança de ordem internacional, ela pode favorecer muito a soberania brasileira na Amazônia, se a gente souber trabalhar. E um contrário senso, se os russos eventualmente perdem essa batalha, se o governo do Putin cai, se a Rússia, não precisa nem ser dividida materialmente, mas se o governo do Putin cai e se entra um Zelensky em Moscou, aí acabou. Tentaram, né? Aí a hegemonia ocidental vence. Aí eles vão lá, uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que tem 5 países que têm poder de veto, China, Rússia, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. E aí o que eles vão dizer? Olha, o Brasil está infringindo a legislação ambiental na Amazônia, nós precisamos sancionar o Brasil, nós precisamos tomar uma atitude. Quem que vai segurar essa onda do Brasil? Então, nesse aspecto, a postura do governo Bolsonaro é interessante. Sim, ele está sendo inteligente. Está sendo inteligente. Mundo. Não está entrando na onda da sanção contra a Rússia, não está tomando partido também para romper relação com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha. Ou seja, nós fazemos negócio com quem... Com todo mundo. O interesse brasileiro que tem que estar... Nesse aspecto, a mudança que houve recentemente no Ministério das Relações Exteriores foi positiva para o Brasil. Foi muito importante. O Carlos França tem uma posição boa. A favor dos interesses nacionais. Então isso, ó, você vai comprar da Argentina, você vai comprar da Venezuela, o que muitas vezes era dito na campanha de 2018, que a gente não podia ter um alinhamento ideológico, e eu concordo que a gente não tem um alinhamento ideológico, mas também não podia ser levado para o contrário senso, porque aí nós só vamos fazer com quem esse governo tem alinhamento ideológico, com quem o outro tem, não. Vamos fazer com todo mundo. Sim. Né?
Quem tiver negócio melhor para fazer, nós vamos fazer. Pode crer. Que é a relação dos países. Pode crer. Nossa, esse negócio da Amazônia Isso parece não- muito importante. É E importantíssimo. muito complexo também, É né? importantíssimo. Bom, eu acho que uma coisa boa seria a gente começar a desenvolver a própria Amazônia, né? O Brasil, né? O Mas brasileiro. não deixam, Dinheiro. Monark. Aí você cai naquele problema que eu falei da Venezuela. Eles fecham a torneira para o Brasil, se apresenta um projeto para desenvolver a Amazônia, eles dão dinheiro. Não só não dão Ou trava dinheiro, aqui dentro. eles travam aqui dentro, porque aí, por exemplo, nós não conseguimos construir. Ah, vamos construir a ferrogrão. Não, não pode. Aí a China constrói a ferrovia, os Estados Unidos constroem a ferrovia, a Alemanha constrói a ferrovia, a França constrói a ferrovia, o Brasil não constrói porque vai ferir questões Direitos indígenas. ambientais Ah. que, porra, sabe, não pode porque a ONU está de olho, porque os Estados Unidos estão de olho. Então a gente já perdeu a soberania sobre o nosso próprio território. Não nada, a gente vai lutar ainda, rapaz. Não, mas a Tem gente não muita- pode tem fazer muita uma coisa pra parada que a lutar. gente quer fazer, a gente Pode perdeu. ser mudado, Monark. Não, tudo bem, tomara que Por isso mude. eu falei, Tomara que por isso que a mude. gente quer que vocês se juntem, é a nossa luta aí, né? A gente quer mudar isso, a gente quer deixar um legado. Quer deixar um legado. Eu acho que um cara como o Monark, não é por estar na presença dele, a gente já falou isso inclusive nos bastidores, Exatamente. mas um cara Ele como o tem- Monark é o perfil do cara que fala para a juventude, que tem capilaridade, que tem base. As pessoas e te que ouvem. Cara, você vai fazer os caras pensarem. Você não precisa levar para os caras, eu acho isso e acabou e tal. Não, mas vamos pensar sobre isso Até todo porque mundo junto. eu não manjo muito de como o jogo Você é funciona. uma antena, meu camarada. Tem Você credibilidade. fala pra essa turma, Tem credibilidade. Eles escutam você. Isso é muito importante. É. É muito. Porque o que a gente não quer aqui é uma nova Líbia, um novo Iraque, É isso. uma nova Iugoslávia. A gente não quer uma nova Ucrânia. Sim. A Ucrânia, ela entrou no canto da sereia, ela entregou as armas nucleares dela, ela confiou no eixo Euro-Atlântico, foi até acabar. Foi usada. Até acabar. O que fizeram na Ucrânia, tentaram. Outro dia um cara falou pra mim uma coisa, porque eu falo muito daquele Juan Guaidó na Venezuela, que aquele cara lá não tem condições nenhuma. Aí um cara falou, comandante, bem que o senhor alertou a gente, que o Guaidó ia ser um Zelensky aqui na América do Sul. Ia. Ele era um cavalo de Troia para ser plantado na Venezuela para desestabilizar a região, mas deu errado. Eu acho que fica para o próximo, aí tomara a gente ter a oportunidade de conversar mais. Claro, com certeza. Mas existe também um conceito que está em andamento aqui na região de governos que tenham uma ideologia muito próxima do Zelensky. Exatamente. Aconteceu no Chile já, talvez Esse na da Colômbia. Colômbia aí também é suspeito pra caramba. Inclusive o presidente do Chile disse claramente que ele é um amigo da Ucrânia, que ele é um amigo do Zelensky. Entendi. Então, aí tem gente que diz, a América do Sul está ficando vermelha e tal. Eu não sei se é bem vermelha que está ficando. Eu acho que é um outro degradê. Tá ficando aí. amarela, né? É um outro degradê. É questão do dinheiro mesmo. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.